quarto partido com maior número de prefeitos em 2020 no Rio Grande do Sul, com 32 chefes de executivo municipal, o PTB vive um êxodo de prefeitos, enquanto aguarda a fusão com o Patriota, que vai originar o Mais Brasil, ou então Partido Renovação Democrática. Em meio a incertezas, até mesmo do nome, que será definido na homologação do Tribunal Superior Eleitoral, o partido, que já teve Getúlio Vargas e Leonel Brizola como expoentes, perde quadros políticos, faltando cerca de 1 ano e meio para as próximas eleições municipais. Nas 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul governadas pelo PTB, em 3 delas os prefeitos devem concorrer à reeleição, mas por outras siglas. Eu sou Felipe Nabinger e esse é o podcast Matriz. No episódio de hoje, conversamos com esses prefeitos e com a direção do partido para entender esse cenário. Antes de tudo, é importante lembrar que em março de 2021, em uma entrevista a uma rádio de Porto Alegre do então presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, houve críticas de cunho homofóbico a Eduardo Leite, motivadas pelas medidas de prevenção à Covid-19, e elas mexeram no tabuleiro antes mesmo de se falar em fusão de partidos. Isso porque Ranolfo Vieira Júnior, que era afiliado ao PTB, defendeu Leite, provocando reação de Jefferson. E, embora de fato, naquele momento mesmo, o Ranolfo estivesse fora do partido, ele veio a oficializar essa saída somente em setembro daquele ano, passando para o PSDB. Essa saída do Ranolfo Vieira Júnior causou mal-estar em diversos filiados e ainda ecoa hoje, em 2023, na decisão dos prefeitos, como aponta Gustavo Zanata, prefeito de Montenegro, no Vale do Caí. Infelizmente, a gente está passando por essa situação que ninguém, acredito eu, gostaria de estar passando, dentro do partido do PTB, justamente naquela briga do Roberto Jefferson ali com a expulsão do ex-governador, o vice-governador, o Ranolfo, foi onde gerou todo esse imbróglio, onde muitos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais começaram a migrar para outros partidos, Então, eu acredito que esses são os principais pontos aí onde causou essa questão negativa dentro do partido, onde um dos maiores partidos do país vai acabar virando nanico, aí, como a gente diz, porque não tem mais força política. Então, seguindo nessa linha, a gente acabou continuando no PTB, mas com certeza a gente vai migrar, A gente não enxerga o mesmo PTB que vai ficar agora como sendo o mesmo PTB de antes. Então, essa tomada de decisão já está feita. Podemos ou PSDB são os possíveis destinos de Zanata, que vai concorrer à reeleição em Montenegro. O município é o segundo maior comandado pelo PTB no Rio Grande do Sul, atrás apenas de Bagé, onde Divaldo Lara, inelegível até 2026, está em seu segundo mandato, contando também com um vice e 7 vereadores. E na janela partidária das eleições do ano passado, o PTB sofreu mais perdas na Assembleia Legislativa. Além de Luiz Augusto Lara, que foi cassado, Kelly Moraes, hoje no PL, e Dirceu Franciscon e Aloysio Klasman, ambos hoje no União Brasil, deixaram a sigla. Eles seriam reeleitos pelos seus atuais partidos, restando ao PTB a renovação da única cadeira que sobrou, que foi a de Elisandro Sabino. O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, é outro que vai deixar o PTB. Sondado por diversos partidos, ele pretende tomar em breve a decisão e vai buscar a sua reeleição. Para Calvi, a perda de referências com essas diversas saídas também influenciaram na decisão de deixar o PTB. Depois que começou toda essa situação, quando deu essa debandada aí do PTB, eu acabei perdendo as minhas referências dentro do partido. As pessoas que nós tínhamos um contato, que eram do PTB, acabaram indo para outros partidos. Então eu acabei perdendo essa referência aí também.
Atualmente, legalmente, né, digamos assim, eu sou filiado e agora tem essa fusão, né, com o Patriotas, que é o Mais Brasil 25, né? Mas eu não pretendo continuar no PTB, e até a gente está fazendo algumas movimentações, né? E eu vou ter que ter um olhar bem profissional, digamos assim, na questão da realidade aqui do meu município. No entanto, o primeiro prefeito entre os principais municípios PTBistas a pedir desfiliação foi Elmar Schneider. O prefeito de Estrela evita falar em reeleição nesse momento, embora não descarte essa possibilidade. Ele deixou o PTB em agosto do ano passado, quando, então em prisão domiciliar, Roberto Jefferson anunciava que seria candidato à presidência da República. Na verdade, eu estou retornando para minha casa. Eu iniciei minha vida pública como vereador, a minha terra natal, como vereador. Me elegi por 2 mandatos de deputado estadual do Rio Grande do Sul, dentro do MDB. E aí, na verdade, eu me filiei ao PTB sem ter nenhum motivo, na verdade, em relação ao MDB. Estava bem no PTB, me elegi a prefeito municipal, mas em relação às atitudes a nível nacional do então presidente Jefferson, principalmente naquela atitude quando a Polícia Federal bateu na casa dele, e ele lá com artesanal, violento, enfrentando policiais, naquele momento eu já decidi que tinha me desfiliado do PTB. Portanto, não aceito conviver com pessoas daquele caráter. Vamos lembrar que, então, em pedido de concorrer, o Roberto Jefferson lançou o desconhecido Padre Kelmon em seu lugar. O movimento ficou longe de ser um consenso entre os filiados do PTB. Depois, em outubro, para piorar a situação do Jefferson, o descumprimento de sanções judiciais fez com que ele tivesse a prisão, que era domiciliar, revertida em fechada. Só que antes de ir para a prisão, ele ainda atentou contra policiais federais. O ex-deputado federal Roberto Jefferson afirmou ter trocado tiros com a Polícia Federal neste domingo. O confronto teria ocorrido depois que agentes chegaram à casa dele para o cumprimento de um mandado. Em uma gravação, Roberto Jefferson filma o circuito de câmeras do imóvel que mostra um carro da Polícia Federal e afirma que revidou os tiros dos agentes. Tirando Montenegro, Encantado e Estrela, que a gente já comentou aqui, os outros 2 maiores municípios com o comando do PTB são Bagé e Capão da Canoa, onde os prefeitos já foram reeleitos no último pleito municipal, portanto, não poderiam mesmo, de qualquer forma, concorrer. Mas no caso de Bagé, o Divaldo Lara, que está inelegível, ele vai seguir na sigla e ele será um dos responsáveis por prospectar e fortalecer lideranças no interior do estado. Ele está no PTB há 30 anos e até por isso vai seguir nesse novo partido, seja lá que nome ele adotar. E além dos motivos já falados aqui, a mudança de ideologia ao longo dos anos também é um fator para que alguns PTBistas tenham optado por migrar para outros partidos, como diz o prefeito de Encantado, Jonas Calvi. Mas são alguns fatores que acabam somando, né? A ideologia, sim, né? Que foi muito... Ela foi... Como é que eu vou dizer assim? Ela foi muito confusa, né? Para nós, PTBistas, a linha do PT, do Getúlio, que vinha desde aquela época, era totalmente diferente. E deu essa confusão também para nós partidários, né? E fundado em 1945 no Rio de Janeiro, com
gaúchos em seus quadros históricos, e aí a gente pode citar Getúlio Vargas, João Goulart, Alberto Pasqualini e Leonel Brizola, o PTB era originalmente um partido do campo da esquerda. Ele foi dissolvido depois do golpe militar. E, após a anistia, houve uma disputa jurídica do grupo capitaneado por Brizola e Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio. Ela venceu essa disputa judicial e, no começo dos anos 80, refundou o partido já com espectro mais de centro à direita. Ao longo dos anos e depois de mudanças no estatuto, o PTB atualmente define-se como do campo da direita. E esse espectro deve ser fortalecido no Mais Brasil ou PRD, conforme o presidente atual aqui no estado do PTB, que é o deputado estadual Elisandro Sabino. O Patriotas sempre foi um partido cristão, conservador, de direita. O PTB não era, houve uma reformulação a partir da própria conversão do Roberto Jefferson, etc. E o novo partido ele vem com essa mesma visão. O estatuto, o regimento, traz princípios, valores contra o aborto, o livre comércio, a livre iniciativa. Então, essa visão da família são pontos que eles permanecem firmes e de forma indelével no novo partido. Saídas de prefeitos, vices e vereadores devem seguir ocorrendo. No caso dos vereadores, na janela partidária do próximo ano, visto que os mandatos atuais são dos partidos e a troca de legenda pode acarretar na perda desses mandatos. Em Porto Alegre, por exemplo, o presidente da Câmara dos Vereadores é do PTB, mas vai deixar a sigla. Hamilton Sosmaier deve migrar para o Podemos, partido que já abriga vários outros PTBistas. Eu vejo com muita naturalidade. É parte do processo da reconstrução do partido, vejo com muita naturalidade. E da mesma forma como voluntariamente alguns estão saindo, nós vamos, por decisão da nossa convenção, da nossa executiva, vamos também tomar algumas atitudes com relação a alguns nomes que nós não queremos na nossa agremiação partidária. E também estamos diálogo aberto para receber outros nomes. Tem muitas boas conversas em andamento com nomes que vão surpreender. Enquanto se prepara para a mudança de nome e de legenda, portanto, o PTB busca se reconstruir. Vale lembrar que no sistema de rodízio da Federação das Associações de Municípios no Rio Grande do Sul, a FAMURS, a gestão 2024-2025 da entidade caberá ao PTB, que já deve estar sobre o novo nome. Até lá, nós vamos seguir acompanhando essas mudanças. E hoje nós ficamos por aqui. Esse programa teve trabalhos técnicos de Matheus Santos e Aleph Alencar. A coordenação é da editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Até a próxima!